No budismo, por exemplo, Buda ficou a vida inteira pregando para você não se preocupar com bens materiais, que isso aqui não significava nada. Quando Buda morreu, esquartejaram o corpo dele, os diferentes reinos, porque cada um queria ficar com um pedaço de Buda. Sério? Sim, você tem templos em Myanmar que são dedicados a uma possível unha de Buda que tá lá. Nossa. Literalmente, uma unha de Buda, você tem um templo construído por uma unha de Buda. Então, desvirtuaram completamente o que os grandes mestres pregaram. Qual é a história de Buda? Buda foi um cara muito legal. Ele era o príncipe, o Siddhartha Gautama, né, que é o nosso Buda histórico. Ele vivia em Lumbini, que é na fronteira da Índia com o Nepal, há 2.600 anos atrás. E ele era príncipe dos Sákyas. Os Sákyas era o clã mais rico, o império mais rico da região. E quando ele nasceu, foi profetizado que ele poderia ser o maior guerreiro, imperador da região, ou ele poderia ser aquele que ia trazer paz ao mundo. O pai dele, o rei Suddhodana, falou, entre meu filho ser o maior imperador do mundo, aquele que vai trazer paz, eu quero que meu filho seja o maior imperador. Uhum. E ele seria o maior imperador se ele não conhecesse o sofrimento. E ele traria paz, segundo a mitologia budista, se ele conhecesse o sofrimento. E aí o pai de Buda passou toda a juventude dele tentando privar ele do contato com o sofrimento. Então só tinha pessoas jovens no palácio, não tinha ninguém envelhecendo. Todas as noites ele mandava trocar as flores do palácio para que Buda nunca visse a morte e as flores morrendo. Só pessoas bonitas, com corpos bonitos. E deixou ele presinho lá no cantinho dele, na casinha dele. Num paraíso, entre aspas. Uhum. E aí Buda, impelido por alguma força maior, ele falou, não, cara, eu quero conhecer o mundo. E aí nas peregrinações dele pelo mundo, ele encontrou alguém doente, ele encontrou alguém morto, ele encontrou alguém velho, e isso fez despertar nele um desejo de busca por autoconhecimento. Falou, eu também vou ficar assim, eu também vou envelhecer, eu também vou ficar doente, eu também vou morrer. Nossa, que é destino triste. Então ele saiu procurar algo que transcendesse isso. E aí olha só novamente a importância do sofrimento. Foi o contato dele com o sofrimento, a gente estava falando de memento mori, né, lembrar-se de que você vai morrer, que levou ele a buscar por algo mais profundo. E aí que ele teve toda a peregrinação de meditar, encontrar a iluminação. Então, você ter esse contato com a efemeridade, com a impermanência, você olhar para tudo aquilo que é efêmero, faz a gente buscar por aquilo que é transcendente. Tem um outro mestre que eu fiz retiro na viagem, ele diz que a morte é uma das grandes ideias de Deus. Porque quando a gente entra em contato com tudo aquilo que é impermanente, leva a gente a buscar por algo que não perece, né? Que permanece. Não tem uma história de Buda que ele viu um mendigo, alguém morando na rua, e aí ele fica tão espantado com aquilo que ele tenta ser também um morador de rua? Sim, foi na verdade, assim, ele não é um morador de rua. Era um sadhu, lembra os retirantes espirituais da Índia. Então ele viu um cara que também estava se privando assim, de tudo que existia materialmente. E aí Buda foi se privar também de tudo. Ele deixou de comer, ele ficou só meditando, ele ficou magérrimo e quase morreu. Porque ele achou que se aquele cara estava tentando, ele também poderia tentar. E aí, no final dessa busca, ele entendeu que ele não precisava passar por aquilo. Ele descobriu o caminho do meio, que ele não precisava nem para um extremo e nem para o outro. A gente vive aqui numa sociedade de extremos, né? A gente não precisa necessariamente ir de um extremo ao outro. E quando é que ele começa a ganhar notoriedade ou ser conhecido? Historicamente falando, já na época dele, Buda teve acho que 300 ou 400 discípulos. Então já ele atingiu a iluminação com acho que 34 anos, se eu não me engano. O que é atingir a iluminação? Irmão, não posso falar porque eu não tive lá. Só sabe que ele chegou. Pois é, mas seria assim um estado de racionalmente falando, né? Um estado de perfeita clareza, lucidez, conexão total com o cosmos e ausência de sofrimento, talvez não no sentido de que você não vai experienciar o sofrimento físico, porque até Buda experienciou, ele morreu de dor de barriga. Mas de você estar conectado com algo superior. Mas eu não tô lá para falar. Lá na época, quando ele começou a
a tirar essas conclusões, ele começou a falar com as pessoas sobre isso e ele começou a ser conhecido por ser esse cara que entendeu algo sobre a vida? É Na isso? verdade, ele estava debaixo de uma árvore, estava pleno lá, de boaça, quando chegaram 4 pessoas, encontraram ele lá e começaram a perguntar, e ele começou a falar das coisas, e as pessoas começaram a escutar ele e chamaram outras pessoas e outras pessoas. Caramba. Então, historicamente, foi assim. Isso aí, esse registro, ele é de verdade ou ele é um conto, uma ficção? Tem como saber isso? Não, você tem registros históricos muito claros sobre Buda. Existiu o clã dos Sáquias, existiu os locais nos quais eles são indicados. E quando a gente fala em mito, realmente o mito ele traz muitas questões simbólicas, mas filosoficamente falando, o mito ele vai misturar elementos da realidade com o simbolismo. E eu não consigo dizer até onde isso é verdade ou não. Uhum. Mas Buda deixou 84 mil ensinamentos que foram passados de mestre a discípulo. Uns 600 anos depois da morte dele, esses ensinamentos começaram a ser escritos. Então, os primeiros registros escritos que você tem do budismo são 600 anos depois da morte de Buda. Uhum. Mas, assim, historicamente, a gente sabe que Jesus existiu, de fato existiu. Não tem nenhum historiador que negue a existência de Jesus. Assim como Sócrates, assim. Mas é muito realmente difícil. Você tem indícios, mas é muito difícil falar de fato o que aconteceu ou não. E para ter virado budismo, quando que isso aconteceu? Foi muito depois da morte dele? É porque quem ficou responsável por guardar a tradição budista foi o primo de Buda, que foi Ananda, que ele teria decorado os 84 mil ensinamentos. E foi sendo repassado de mestre a discípulo. Uhum. E eu não sei em qual época se chegou e se instituiu a criação do budismo, né? O cristianismo também foi assim, né? Teve Jesus lá, passou para Pedro a missão e aí depois Roma entrou e fez o concílio lá onde o imperador deu pitaco e muita coisa acabou sendo excluída. Então é meio complicado. Eu sei algumas coisas, mas eu acho que um historiador talvez saiba melhor. E qual é o lance do budismo tibetano que tu segue, tá. né? Perfeito. O budismo tibetano ele surgiu no século VIII. O Tibete, cara, ele era uma puta nação bélica. Ele tinha dominado boa parte da China. A China, que hoje domina o Tibete, era dominada majoritariamente pelo Tibete. Ali o Butão, o norte da Índia, o Nepal, tudo isso pertencia ao Império Tibetano. Aí um rei, o rei Trizum Deutsen, no século VII, ele vai lá, pede como se fosse o líder espiritual do país, né? Assim, naquelas épocas eram muito mais comuns ter o governante e o líder espiritual. Pediu para que o líder espiritual viajasse para a Índia em busca de um mestre. E aí esse mestre foi até esse líder espiritual foi até a Índia, encontrou um mestre, segundo os mitos, um mestre iluminado, Padmasambhava, e o Padmasambhava foi lá e levou o budismo pro Tibete. E aí desde então eles deixaram de ser uma nação bélica e passou a ser uma nação pacifista, até o ponto que quando a China veio invadir tinha tipo 5 mil soldados no exército tibetano e eles tomaram o país em um dia. E por que tu escolheu esse pra se seguir ou ser o primeiro que Cara, eu acho que te fui chamou escolhido, a atenção? né? Quais eram os elementos que tinham ali que te despertou alguma coisa? Foi quando eu sentei em meditação que alguma chave virou em mim, alguma luz ligou em mim, né? Então, eu não sei porque isso não aconteceu no cristianismo, não sei. Mas, novamente, irmão, eu não me considero hoje budista, eu me considero todas essas tradições e eu simplifico muito mais a parada. Acho que quanto mais a gente simplificar, mais acessível fica. Eu não gosto de ver a espiritualidade como algo distante num altar. Algo que tá aqui agora. São ensinamentos. Inclusive podendo beber cerveja, inclusive podendo viver uma vida normal, né?